curso, mas fundamentalmente a missão do Centro de Estudos Ibéricos, que, como sabem, pauta-se fundamentalmente por três grandes pilares. Por um lado, o conhecimento, a cooperação e a cultura. Eu acho que há quatro notas que eu gostaria de dar, mas muito breves. Por um lado, o SEI é um projeto que incorpora um outro conjunto de projetos. Desde logo, várias iniciativas com alguns dos parceiros que aqui estão presentes e que tiveram lugar ao longo de várias décadas. O SEI foi acolhendo essas iniciativas e, ao longo da última década, depois de 2010, várias iniciativas tiveram lugar que deram lugar a várias publicações que, ao longo do tempo, foram sendo feitas. Por outro lado, o curso de verão também tem conhecido uma certa metamorfose até terminar um pouco nesta Novas Fronteiras, com este título Novas Fronteiras, Outros Diálogos, Cooperação e Desenvolvimento, que tem sido, digamos, o lema das últimas 4 edições. Eu não me vou alongar, mas se podemos verificar que estão ali, ao fim e ao cabo, 4 conceitos: fronteiras, diálogos, cooperação e desenvolvimento. Isto por si só daria pano para mangas, mas não me vou alongar. O SEI, por outro lado, corresponde quase a uma casa comum que tem acolhido não só a cooperação transfronteiriça, mas, nos últimos tempos, tem alargado o diálogo a países de língua portuguesa, e designadamente com o Brasil de uma forma mais intensa, mas não podemos esquecer também iniciativas com a cooperação com países como Cabo Verde ou como Moçambique. Isto está reproduzido não só na revista Iberografia, revista de estudos ibéricos, mas também na coleção Iberografias, das quais temos aí o número 42 e 43. O livro, se verificarem, os dois livros reúnem 6 coordenadas, que eu diria que são quase 6 coordenadas temáticas que podem estruturar, digamos, e fazer caminho no âmbito deste diálogo entre, eu diria, aquém e além fronteiras, designadamente no espaço ibérico, mas também além Atlântico. E, portanto, nós vamos percorrer aqui 4 dessas coordenadas e, para dar início a esse primeiro tópico, eu dava a palavra aqui ao colega Lúcio Cunha, para fazer algumas considerações sobre património natural e turismo, que é a área que ele tem trabalhado e que corresponde a um dos capítulos de um dos livros que vai ser lançado. Então, se me for permitido, aproveito a embalagem, já que aqui estou, para vir aqui para este espaço que é mais confortável. Bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Queria, antes de começar a falar sobre o tema que me traz aqui, agradecer esta oportunidade, agradecer ao Centro de Estudos Ibéricos, a todos os presentes, a todos os palestrantes e particularmente ao Rui Jacinto e à Maribel por me terem mais uma vez convidado para estar presente neste curso de verão. É de facto muito gosto, e com muita honra que aceito este desafio. É um desafio complexo, porque se pretende que se fale de temas ligados ao ambiente, temas ligados ao património. Eu ainda acrescentei aqui alguns temas ligados a outras questões ambientais, como são as questões ligadas aos riscos, e integrá-las no lançamento de mais 2 números destes livros maravilhosos que são as Iberografias, que já vão no número 42 e no número 43. Portanto, já não são propriamente novidade no contexto da investigação em Portugal e no contexto particularmente do Centro de Estudos Ibéricos. Ora bem, esta mesa redonda tem como título As Novas Geografias
dos países de língua portuguesa. E eu vou tentar falar um pouco destas questões, tentando falar sobretudo deste número 42, já que o número 43 está mais ligado para as questões sociais e para as questões da memória dos territórios, enquanto este trata temas ligados à dinâmica da paisagem e à injustiça ambiental, temas ligados ao património natural e turismo, de que falarei de uma forma muito breve, e temas ligados ao desenvolvimento rural, agricultura e segurança alimentar, associados às políticas públicas. São temas quentes, são temas atuais, são temas que se podem revestir de alguma controvérsia, e eu vou falar um bocadinho sobre o tema injustiça ambiental, dizendo que o ambiente, mais do que a natureza, nós às vezes, nas nossas simplificações excessivas, associamos o ambiente e a natureza, mas de qualquer maneira o ambiente, ou seja, aquilo que nos envolve, aquilo que nos rodeia, é efetivamente mais natureza do que eventualmente sociedade, mas é na natureza, no território, na paisagem, que nós podemos ver um pouco daquilo que é esta dinâmica ambiental. A paisagem acaba por se assumir um pouco como o reflexo da dinâmica ambiental, como matéria ou local ou ponto de análise daquilo que são estas dinâmicas ambientais e até, eventualmente, como o local ou como o meio de monitorização dessas mesmas dinâmicas. Eu chamava aqui a atenção, ou fazia aqui uma ligação, não sei, não faço a mínima ideia do que é que vai dizer o meu querido colega e amigo Messias Modesto Passos, mas eu associo sempre o nome do Messias ao GTP. O GTP forma a expressão brasileira de simplificação daquilo que é toda a dinâmica ambiental. O geossistema, a natureza e o seu funcionamento, a sua organização, as suas lógicas, o território, quando nós, homens e mulheres, seres humanos, sociedade, coletividade, nos apropriamos e as trabalhamos, e a paisagem exatamente como o resultado desta articulação da natureza com o território que nos leva, ou que tem esses reflexos depois nas paisagens. Ora bem, os grandes problemas ambientais do mundo de hoje têm que ser vistos numa perspectiva geográfica. E nessa perspectiva geográfica, antes de mais, ou logo desde o início, nós devemos pensar na escala de trabalho, na escala a que vemos o ambiente, na escala a que sentimos o ambiente e na escala em que intervimos nesse mesmo ambiente. Há uma ideia, que é uma ideia muito simples e uma ideia, todas as ideias simples são depois valiosas e são depois muito facilmente vendidas e até apropriadas pela sociedade em geral. A ideia do pensar globalmente, agir localmente, mas este pensar globalmente, agir localmente, precisa, efetivamente, de alguns acertos, de algumas reflexões, porque não são só as ações locais que têm reflexos globais, são também muitas vezes as ações globais, e nomeadamente, digamos, o grande mundo, a grande ligação, se quisermos o grande capitalismo, se quisermos o grande qualquer coisa, que têm depois reflexos locais, e esses reflexos não são os mesmos em todos os locais, não são reflexos que manifestem a tal justiça ambiental, mas são muitas vezes fonte de grandes injustiças ambientais. Ou seja, nós, quando pensamos, por exemplo, no grande problema do mundo, o grande problema do mundo de hoje, talvez possamos referir as alterações climáticas. São, de facto, talvez o problema ambiental que é mais mediatizado, que é mais politizado, que nos preocupa mais. Inclusivamente, faço uma coisa que eu acho que é um bocadinho estúpida, mas que tem alguma lógica, que é, de certa forma,
partir a sociedade em velhos e novos, os velhos, os maus, pá, que deram cabo do mundo todo, criaram as alterações climáticas, pá, puseram isto cheio de dióxido de carbono, puseram as temperaturas a subir, não sei quantos, e os jovens, a Greta e os outros jovens todos, a quem o nosso ex-primeiro-ministro e presidente das Nações Unidas pediu perdão e compreensão e ajuda. Eu compreendo perfeitamente, eu gosto muito da juventude, sinto-me jovem, mas às vezes acho que há aqui na nossa maneira de pensar as alterações climáticas muita política e pouco ambiente, e quando digo política é uma política com um P minúsculo que incomoda um pouco. Seja como for, as alterações climáticas são efetivamente o grande problema à escala global, tal como o são a poluição à escala planetária e particularmente a poluição dos oceanos, como são a destruição indireta e a destruição direta de ecossistemas em várias partes do mundo. Não é? Aqui também existe um pouco de compreensão, ou a necessidade de compreender as coisas numa perspectiva histórica, porque é muito fácil para nós hoje acusarmos o país A, o país B, o país C de destruir os seus ecossistemas, de dar cabo do património global que tem, quando nós, europeus, já o fizemos há 2000, 1500 e não sei quantos anos atrás, e, portanto, já não temos essa preocupação. Bem, desculpem-me lá estar aqui a levantar algumas questões que podem ser questões relativamente sensíveis. A nível local, quais são os problemas? Quando pensamos, por exemplo, em Portugal, nós pensamos na seca. É o grande problema deste ano, a seca, alterações climáticas. Subida do nível dos oceanos, alterações climáticas. Incêndios florestais, alterações climáticas. Poluição urbana, alterações climáticas. Mas serão mesmo? Será que aqui o global e o local se articulam completamente e as coisas que nós sofremos hoje, em termos ambientais, são apenas o reflexo local desse tal grande sistema, mundo, e das suas preocupações e dos seus problemas em termos ambientais? O caso da seca, por exemplo, e não vou falar de outro. O caso da seca é um caso complexo. Estamos a viver a maior seca desde os anos 30, dizem. Temos de nos preparar para as secas, porque, efetivamente, nas regiões mediterrâneas vamos ter, se as previsões estiverem certas, e tudo indica que sim, vamos ter menos precipitação e, portanto, a seca vai se intensificar. Vamos ter, ligado com isto, ou a montante disto, menos umidade e, portanto, vamos ter problemas também com isto. Embora tenhamos também mais inundações, porque as precipitações vão ficar mais concentradas e, portanto, há aqui alguma hipotética contradição, mas voltemos às secas. O Mediterrâneo vai ter que estar preparado. E nós vamos ter que pensar no modo como vamos utilizar a água. Aqui a questão não está tanto na seca, se calhar, mas está naquilo que é a utilização da água a nível, por exemplo, das albufeiras, das nossas barragens. Como é que vamos fazer a sua gestão? Garantidamente que, por exemplo, nós aqui em Portugal não somos os melhores da Europa, mas somos os terceiros, ou quartos, ou quintos, por exemplo, na utilização de energias verdes. Nós praticamente já só produzimos energia elétrica verde, renovável, hidroelétrica, eólica, solar. Praticamente já não fazemos um outro tipo de produção, mas se vocês forem às vossas faturas de energia, veem lá que aí 50% ainda vem do outro lado, porque é a parte da nossa energia que é importada e, portanto, existe aqui uma necessidade de fazer algumas coisas, porque nós precipitámos-nos, talvez, fizemos bem, talvez, fechámos as nossas centrais e depois, com a seca que tivemos, entramos num processo não propriamente de colapso, mas de grande preocupação. Nós, neste momento, não sei se não teremos que voltar atrás em relação a alguns aspectos
alguns aspectos da nossa política energética. Podia dar o exemplo dos incêndios florestais, em que a questão é também um pouco semelhante, ou seja, os incêndios florestais aparecem sempre ligados às alterações climáticas e às temperaturas elevadas e, digamos, ao aumento significativo das ondas de calor, quer em termos de intensidade, quer em termos de duração, mas nós sabemos que muitos dos nossos incêndios florestais têm mais a ver com a gestão incorreta que é feita dos territórios, com a falta de limpeza das nossas florestas. Andem pelas autoestradas, já não digo pelas estradas secundárias, ou pelas estradas municipais, ou pelos caminhos, não. Vamos à beira da autoestrada e vamos ver se elas têm todas aquele resguardo que a lei impõe para a proteção de incêndios florestais. E, portanto, digamos que estas questões, muitas vezes, estas questões ambientais são questões que têm muito mais a ver connosco, sociedade, do que se calhar com a própria dinâmica da natureza. Em segundo lugar, porque o Rui pediu-me para falar de património natural e turismo, só uma ideia, duas ou três ideias muito simples, que eu gostava também de provocatoriamente desmistificar. Nós temos uma ideia sobre estas questões, e particularmente sobre as questões do geoturismo, dos turismos verdes, dos nanoturismos, dos turismos bons, do turismo rural, etc. Temos uma ideia que é perigosamente simplista e que é mais ou menos esta. Perdão. Nós temos cada vez menos gente no campo, seja o campo que for, temos cada vez menos gente no interior, essa menos gente leva, portanto, a um abandono progressivo das atividades. Esse abandono progressivo das atividades leva a uma regeneração ambiental e esta regeneração ambiental leva à sua proteção, à proteção do ambiente, à sua valorização, ao turismo, ao geoturismo, ao ecoturismo, ao turismo verde, aos turismos bons todos. Este turismo traz dinheiro, provoca desenvolvimento e este desenvolvimento provoca recuperação. Aqui ao meu lado está um querido colega e amigo e um brilhante professor de Geografia, que escreveu há 20 anos ou há 25 anos atrás, El mito del turismo redentor. Chamou-lhe bem um mito, porque efetivamente esta cadeia, que é uma cadeia lógica, tem uma segmentação que se parte toda em bocadinhos. E se falha a regeneração ambiental, e se não há verdadeiramente, com o abandono e com os incêndios, se não há verdadeiramente uma regeneração ambiental, ou se não há em todos os sítios uma regeneração ambiental, mas há uma degradação ainda maior do ambiente. Se a valorização se faz, a proteção se faz, mas o turismo não chega. Ou o turismo vem através das grandes termas, dos grandes hotéis, dos grandes spas e o dinheiro não fica no local e não promove desenvolvimento. Ou se as empresas, mesmo de geoturismo, são empresas estrangeiras, etc, etc. Quer dizer, tudo isto é relativamente preocupante, sobretudo quando as populações não regressam, quando os jovens não se instalam, quando o emprego não é criado. E, portanto, esse digamos, é talvez o elo mais fraco desta cadeia. Finalmente, e apesar disto tudo, ou apesar desta ideia inicial, eu gostava de deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento, uma palavra de valorização para a importância da geodiversidade e, sobretudo, para a valorização da natureza biótica, naturalmente, mas também da natureza abiótica. E gostava de falar, por exemplo, dos exemplos que nós temos em Portugal, dos geoparques, como instrumentos territoriais de desenvolvimento sustentável de grande qualidade, que promovem muitas vezes a identificação das populações com os territórios, coisa que nem sempre acontece, que, apesar de tudo, criam alguma valorização das culturas locais e, consequentemente, das economias locais. E, portanto, o facto também de, muitas vezes, nestes territórios que são relativamente circunscritos e que são relativamente localizados, terem que trabalhar agências locais, atores locais, autarquias locais, fazem com que muitas vezes estes processos tenham efetivamente alguma sustentabilidade.
E para fechar este bocado da conversa, e como o tema são as novas geografias dos países de língua portuguesa, eu gostava de apontar aspectos positivos destes geoparques em Portugal, todos eles, os nossos 5 geoparques, mas particularmente pela sua especificidade, o Geoparque Açores, que é efetivamente a nossa joia da coroa, no meu entender, o Geoparque Estrela, o Geoparque Aroca, mas os outros também, e os exemplos positivos do Brasil, que acabam de, como penso que é sabido, acabam de ser, ou acabam de ter reconhecimento em mais 2 geoparques. Já existia o Geoparque Araripe, patrocinado pela Unesco, mas neste momento chegaram também os geoparques Seridó e Canyons do Sul, e, portanto, e para o ano seguramente que haverá outros. Também como sinal da dinâmica internacional que está gerada em torno desta questão da natureza abiótica, ou seja, da geodiversidade, e depois do geopatrimónio, da geoconservação, do geoturismo, etc., etc. O facto deste ano, no dia 6 de outubro, pela primeira vez, ir acontecer ou ir-se celebrar o Dia da Geodiversidade, e uma novidade, em primeira mão, acabou de sair, ou acabou de ser anunciado o livro Os 100 Primeiros Sítios Globais da IUGS, que é a União Internacional de Geociências, onde estão, nestes 100 grandes monumentos à escala mundial, que aparecem ou que estão referidos para já em 56 países, lá estão elementos de Portugal e do Brasil a dizer que, de certa maneira, portanto, nós estamos incluídos no grupo e estamos a trabalhar bem dentro deste esquema. Moral da história, ou em jeito de conclusão, o ambiente tem efetivamente problemas, tem efetivamente riscos, mas tem também patrimónios importantes a que nós, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista das ciências naturais, quer do ponto de vista das ciências sociais, devemos dar importância. E devemos dar importância integrando as escalas a que estes fenómenos operam e integrando as leituras do ponto de vista da natureza e do ponto de vista da sociedade, ligando-os pelo lado da cultura, ou seja, aquilo que se pretende ser uma visão humanista ou mais humanista de um conceito que começou muito bem, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, mas que por ter começado tão bem, foi rapidamente apropriado por tudo e todos, e neste momento tudo tem que ser sustentável. Até quando acontecem as insustentabilidades provocadas pela sustentabilidade. Porque, de facto, para as cidades serem sustentáveis, para o turismo ser sustentável, se calhar o ambiente em que assentam não pode ser tão sustentável assim. E, muitas vezes, a preocupação com a sustentabilidade económica acaba por destruir aquilo que a senhora Aurora Brundtland, em 1987, chamou de desenvolvimento sustentável, que era exatamente a articulação perfeita entre ambiente e economia, e que agora está um pouco separado. Obrigado pela vossa atenção. Desculpem se fui um bocado chato. Já que está. Já que está. É que nem muitas vezes. Está aí também? Fica daqui. Tranquilo? Não, não vou usar aqui, só aqui. Pois, mas eu não sei. Se aqui funcionar, melhor, já está aqui. Mas já que está. É só para acertar. É muito pouco. Mas eu não preciso passar aqui, né? Vai passar aí? Não precisa? Então deixa, pode ser. Mas tem que ser. Oi? Bom dia para quem é do dia, não é? Boa tarde para quem é da tarde. O melhor de tudo é estar aqui com vocês, né? Depois de 2 anos, depois de jurar vingança contra o Covid, começamos a nos vingar, né?
presente. A apresentação é uma apresentação muito rápida, muito informal e claro, eu uso o PowerPoint porque como eu uso mapa, etc. tal, me faz falta. Primeiro, falar de dinâmicas da paisagem, injustiça ambiental, geodiversidade, biodiversidade e ordenamento do território, que seja em 10, 15 minutos, é impossível, né? Assim, eu optei por um roteiro que justifique os meus excessos e, notadamente, as minhas faltas, né? Eu vou falar bem rapidamente da biodiversidade tropical, muito rápido, e vou dar um exemplo da Floresta Nacional do Tapajós e de um programa agora promovido sobretudo pelos indígenas, a dinâmica paisagística. Claro que a alma, o coração, o espírito do tempo amazônico é indígena, né? Felizmente. Mas falar de tudo isso, na verdade, isso pode ser traduzido pelo o meio ambiente e o retorno do geográfico, que tem como objetivo maior chamar a atenção para o surgimento do geográfico na mídia, nas políticas de ordenamento territorial e no cotidiano das pessoas. Esse geográfico está explícito na espetacularização do meio ambiente, da catástrofe, né? Quer seja através das imagens de catástrofes, de cenários paisagísticos, mas também na necessidade de se considerar as potencialidades de determinados territórios em termos de recursos naturais, água, solo, biodiversidade, geodiversidade e fotossíntese. É por isso que eu particularmente, o equívoco é meu, eu não consigo falar de biodiversidade sem fazer referência à geodiversidade. E eu vou dar isso em alguns exemplos. Eu estou pulando alguns slides e aqui eu vou apresentar um quadro que é falando da biodiversidade, né? Uma comparação entre floresta intertropical climática e bosque temperado climático. É um quadro que foi elaborado por mim e pelo professor Miguel Ângelo Luengo Rido, da Universidade de Salamanca, em 1997, mas ele está atual. O que nós fizemos? Nós fizemos uma comparação da caracterização da vegetação intertropical e do bosque temperado. No nosso caso, o intertropical, a heterogeneidade da formação, ou seja, muitas espécies, semicaducifólia, crescimento rápido, com idade de mais ou menos 100 anos. Quando você vem para o bosque temperado, oceânico, segundo Miguel Ângelo, eu concordo com ele, não é? O que a gente vê aqui, aqui na biodiversidade, há mais homogeneidade da formação vegetal. Ou seja, poucas espécies, há um processo de caducifolia, crescimento lento e uma idade de mais ou menos 200 anos. É uma diferença da biodiversidade intertropical e temperada. Em termos de condições climáticas, que também tem muito a ver com a biodiversidade, não é? Nós temos na regiões intertropicais clima quente e úmido, com temperatura sempre acima de 18 graus, a média, né? A precipitação acima de 1.800 milímetros. E a estacionalidade é definida pelas precipitações. Ou seja, a atividade vegetal está durante todo o ano. A gente fala lá que é a estação seca, a estação chuvosa. Aqui a gente fala inverno, primavera, outono, e tem essas estações. No caso do bosque temperado, sobre as condições climáticas, são climas frios, subúmido, temperatura abaixo de 15 graus, as médias, né? Precipitação menor do que 1.500 milímetros, a estacionalidade definida pelas temperaturas, e claro que há uma interrupção da atividade vegetal no inverno, sobretudo quando ele é rigoroso. Sobre a decomposição orgânica, que tem muito a ver também com essa biodiversidade, essa geodiversidade, no nosso caso é muito rápida, né? Aqui a decomposição é mais lenta, questão de clima, de temperatura. Sobre a ação antrópica, no nosso caso, é uma ação antrópica recente, rápida, ativa e extensiva. No caso
temperado, ela é antiga, é lenta e é intensiva, não é extensiva. Sobre a dinâmica atual, no nosso caso, é uma dinâmica regressiva com alto risco. Não é à toa que se fala de toda essa questão amazônica. No caso temperado, é uma dinâmica estabilizada ou em lenta progressão. Isso para mostrar essa questão da biodiversidade nesses dois mundos, o intertropical e temperado. Eu não vou explicar esse mapa, mas vou chamar a atenção da geodiversidade, que é um mapa elaborado pelo professor Aziz Abissab, em 1977, onde vocês estão vendo esses pontos verdes aí, na verdade, são áreas de morrinhos, de abrigos orográficos, e que durante o período glacial, a vegetação de floresta tropical úmida se recolhe, se retrai, no que a gente chamaria de ilhas de ambiente tropical ou de ambiente quaternário. Quando há o processo de retropicalização, pós-glacial, portanto, essas áreas de floresta entram em processo de coalescência, ela vai se expandindo e cobre toda a planície. E, claro, esse isolamento inicial, isolamento geográfico inicial, vai ter um processo de especiação. Então, isso explica, em grande parte, essa diversidade que nós temos. Claro, repito, sempre pensando no clima e na geodiversidade. Então, essa é a montagem, digamos assim, da biodiversidade tropical. Eu vou mostrar esses dois slides rápido. Quando a gente fala de floresta amazônica, eu gosto sempre de comparar a floresta como se fosse a palma da mão. E ela se expande, notadamente, a partir de fundos de vale. Ela entra no domínio dos chapadões areníticos com cerrado do Brasil Central, pelos fundos de vale, como se fossem os dedos da mão. Então, isso também concorre para um processo de vicariância que aumenta a heterogeneidade da vegetação. Uma outra relação da biodiversidade com a geodiversidade é nesse exemplo aqui do Mato Grosso, da Amazônia mato-grossense. Todas essas incisões são superfícies neogênicas, estava coberta de vegetação de floresta e com o processo de ocupação, sem nenhum ordenamento, sem nenhuma preocupação ambiental, ele foi desmatado. Isso aqui vira vossoroca. Eu tenho outras fotos que eu não vou mostrar agora, e assoreia os rios, enfim, a geodiversidade. Já caminhando para o fim, hein, sobre a floresta do Tapajós. A floresta do Tapajós, aqui não sei, não estou com... Ela está aí entre a esquerda, a oeste, o rio Tapajós, né? Lá no norte já é o rio Amazonas. E o que você tem nessa confluência do rio Amazonas é a cidade de Santarém e a BR-163. Então, a flora do Tapajós está entre o Tapajós e a BR-163. O que acontece? Por que falar de biodiversidade aqui? É que, na verdade, as populações amazônicas, que chegaram aí nos anos 40, 50, né? Não é tão recente assim, eles vão ocupar essas áreas. Só que depois vem a questão do ordenamento territorial. E nesse caso aqui do ordenamento territorial, o que aconteceu? Eu estudei essa comunidade Javari, e todas essas pessoas que estão dentro da floresta, elas se estabelecem em comunidades e essa comunidade vai viver da biodiversidade, da exploração dos produtos florestais. Mas só que o ordenamento coloca eles numa área a mais do rio Tapajós, de solo quartzoso, numa faixa de 250, 300 metros, onde não tem o cupuaçu, não tem a castanha do Pará, enfim, não tem os produtos que são a segurança alimentar dessas pessoas. Então, é ordenamento territorial, mas sem nenhuma preocupação com a geodiversidade. Então, é um pouco... Eu coloquei aqui alguns produtos, a biojoias da floresta, tudo isso na Flona, né? A Casa do Caboclo, o produto de pimenta do reino, lá a primeira figura numa pousada no rio Tapajós, que também o Tapajós é uma área muito rica em pesca, mas está totalmente agredida por garimpeiros, e que nós vimos no Vale do Javari, não é? Do Bruno Ribeiro, do Dom Phillips. Essa realidade está lá e está aqui também, né? A biodiversidade aquática está totalmente
agredida. Bom, aqui eu só vou mostrar para o Lúcio, né, essa última figura lá, onde nós estávamos na Ilha do Cumbu, que eles vão tirar o açaí, né, que também é uma biodiversidade florestal. E, para finalizar, eu vou ler um texto da Tixai Suruí, que é a coordenadora da defesa etnoambiental da comunidade do Carindé e do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Isso foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 18 de junho de 1922. Agora, então, o que acontece? Antes de ler o texto, eu, na minha ignorância, eu dizia assim, ao governo só chega a jusante. Depois que a casa pega fogo, o governo chega. Isso é um equívoco. O governo chega antes. O que nós estamos vendo hoje na Amazônia não é falta de projeto, é projeto. E é isso que eu vou ler, é projeto. Que projeto? O que veio na Amazônia é um projeto político de enfraquecimento do debate fundiário, do desmantelamento de órgãos fiscalizadores e da ciência, e na guerra com as organizações da sociedade civil que o governo Bolsonaro, né? É a mesma coisa, vai aprofundando o projeto de venda da Amazônia para alguns poucos camaradas. É preciso, segundo o governo, é preciso tirar da frente todo e qualquer ativismo pela floresta e por seus povos para poder perpetuar a transformação da Amazônia em um território de lucro para poucos e de morte para muitos. Isso que aconteceu agora com Bruno e Dom Philips, isso acontece com muita frequência. É um castracho, é uma perda, mas isso é uma política. É uma política. Era isso que eu tinha que apresentar, de biodiversidade, de justiça, injustiça ambiental. Muito obrigado. Bom dia, buenos dias. Buenos dias. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu optei para falar daqui, da mesa, porque me sinto melhor, embora seja professor e goste de falar de pé. O púlpito, para mim, tem um significado muito, né? Como é que eu diria? Eu acho que é um lugar em que exige muita sapiência. E como a minha intervenção é breve, eu pedi para o meu colega Rui que me permitisse falar diretamente da mesa. Eu começo agradecendo o convite feito para que eu participe desta mesa, da qual eu tenho a honra, né, de dividir o espaço com meus colegas, sejam os brasileiros, que eu não vou citar o nome, mas o professor Valentim, da Universidade de Salamanca. E agradecer, então, o convite do SEI, feito pelo colega Rui e a Mabel, né? Isto. E eu diria o seguinte, a proposição foi de que participasse, nesse momento de lançamento dessas duas publicações, Iberografias, a 42 e 43, e me foi solicitado que falasse sobre patrimônio, patrimonialidade e leituras do território, que é um dos eixos da Iberografias 3. Né? Bom, então, o que eu diria, assim, de maneira ampla, porque é da forma como eu vou falar nesse espaço. Observo que, nos últimos tempos, e eu estou falando a partir da geografia,
essa temática passa a ser uma temática emergente na geografia. Não é uma temática nova, patrimônio é algo de muito tempo. A minha colega Doralice, que é do Urbana, sabe disso. Mas esse tema, ele, além de ser emergente na geografia, não sei em Portugal, mas no Brasil eu diria que sim, é um tema que se diversifica nas temáticas. E, nesse sentido, a gente observa, e eu, olhando as publicações através dos capítulos, observo uma grande diversidade de temas. E essa grande diversidade de temas, ela se divide, eu dividiria assim, em aqueles que se preocupam com o patrimônio natural, que eu sempre coloco entre aspas, o meu colega Lúcio sabe as razões, porque, para mim, a natureza original, ela já não está mais presente, mesmo que em escala global. E, no campo do patrimônio cultural, a questão da imaterialidade, né? Então, de certa forma, o que está posto e que vem sendo discutido vem nessas duas dimensões. Eu vou me referir primeiro ao patrimônio natural, né? Em todos os trabalhos, e no Brasil é muito grande a preocupação com o patrimônio natural relativo à definição de geoparques, de geossítios, mas, basicamente, e mais remotamente, as unidades de conservação. Então, resgatando brevemente a questão das unidades de conservação, eu gostaria de lembrar, até pelos últimos acontecimentos no Brasil, de que a discussão das unidades de conservação que trouxessem na sua conceituação a dimensão humana presente na grande diversidade brasileira, começa ou se intensifica nos anos 80, e tem em Chico Mendes a expressão mais significativa, e tem no seu assassinato também a expressão de como o Brasil, a partir de determinados governos, se coloca em relação à preservação. A partir de Chico Mendes, a perspectiva de pensar uma unidade de conservação em que não exclua a população que ali resiste, porque nós, inclusive geógrafos, ensinamos por muito tempo que a geografia é um vazio humano, o que não é verdade. A Amazônia não é um vazio. Nós temos inúmeros grupos, ou povos tradicionais, originários, presentes na Amazônia. E, por conta disso, a luta do Chico Mendes, que depois se consolida na Constituição chamada Cidadã, dos anos de 1988, e, posteriormente, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, vai trazer, então, para além do debate, a normatização de unidades de conservação, não todas, né, porque os parques não são assim, mas unidades de conservação chamadas sustentáveis, que permitam, então, que essas unidades sejam constituídas com as populações que aí residem. Nesse processo também ocorreu a normatização daquilo que é uma luta histórica no Brasil, o meu colega Messias já falou disso, que diz respeito à territorialização das populações indígenas. Então, se constitui, digamos, como projeto de governo, ou projeto constitucional, a formação dos TI, que são os territórios indígenas, né? Como um patrimônio que é natural e cultural, por conta de que hoje se reconhece no Brasil, e o Messias também fez referência a isso, de que a floresta amazônica, pegando ela como exemplo,
é, na verdade, um produto de coevolução dos indígenas com o que existia ali de floresta. E isso é tão significativo que eu tenho uma experiência na Amazônia em que eu observava uma castanheira e perguntava para um ribeirinho. E esta castanheira, é plantada, né? Mas aquela lá longe, no meio da mata, é natural. Eu disse, não, aqui tudo foi plantado. Então, a castanheira que hoje ocorre no meio da Mata Amazônica, que para nós é uma castanheira original, na verdade, ela é decorrente da população indígena que percorria essas áreas, né? Bom, então, por que estou falando isso? Estou falando isso porque, no caso do patrimônio natural, o que eu queria deixar frisado, para não me estender muito, é de que a tendência no Brasil, inclusive do ponto de vista da normatização, é ultrapassar, talvez, né, a ideia de patrimônio natural, ainda que se tenha, né, áreas totalmente preservadas, inclusive excluindo populações, o que traz para o Brasil muitos conflitos, é o caso dos parques, porque as populações já estão lá, mas no momento que tu cria um parque, essas populações têm que ser retiradas desses parques. E vão para onde? Né? E, por outro lado, a dimensão aí do patrimônio cultural, porque, para nós brasileiros, a Amazônia é um patrimônio, deve ser preservada, mas na sua condição de coevolução com os indígenas. Os indígenas são e vivem no nosso espaço brasileiro original, e deles também nós derivamos. Então, nesse contexto do presente, é fundamental que se respeite e que se preserve esse patrimônio. Se queremos, e já, isso é muito claro para quem luta por isso no Brasil, se quisermos preservar a Amazônia, ela só poderá ser preservada se respeitarmos as populações indígenas. Do contrário, vai ocorrer como já está ocorrendo. E o que nós temos no Brasil? Nós temos um grande conflito com os povos indígenas, mas não só, com os quilombolas e com os ribeirinhos, por conta das atuais políticas, como dizia o Messias, que eu concordo também, né? As atuais políticas de governo que estimulam a invasão das unidades de conservação e estimulam a invasão das terras indígenas. Então, esse estímulo deliberado está promovendo uma situação de conflito, de extermínio dos elementos naturais da natureza, a partir, por exemplo, dos desmatamentos, a partir da poluição através da exploração dos minérios, né? Há poucos dias nos informavam que, em Altamira, mais de 90% da população é contaminada com mercúrio por conta da mineração, né? E uma mineração clandestina, uma mineração por invasão. Então, talvez vocês estejam pensando, essa professora vem do Brasil aqui só para contar tragédia. E eu vou dizer isso. De fato, nós estamos vivendo numa situação muito difícil no Brasil, do ponto de vista da política, vocês todos sabem da nossa situação, e eu acho que, num momento como este, onde temos acadêmicos e, talvez, a maior parte geógrafos, é preciso que a gente pense sobre essas condições que são condições, como dizia o Lúcio, condições locais, mas de um local que é de grande extensão como o território brasileiro, né? E por quê? Porque a história de intervenção na Amazônia, a história de desconstrução da Amazônia, por conta da exploração, seja da expansão da lavoura, do agronegócio, seja a expansão da pecuária, seja a expansão da mineração clandestina, entre outros tantos problemas que temos, é uma história que nós conhecemos há muito tempo, mas que se intensifica nos últimos governos,
e está trazendo para nós problemas muito sérios. Também o Messias falou disso, mas eu gostaria de falar também que nas últimas semanas nós tivemos a morte por assassinato de um higienista, né, já no extremo oeste da Amazônia brasileira, quase na fronteira com a Colômbia, que é um lugar de exploração das mais intensas do garimpo, afora a pesca ilegal e o narcotráfico, né? Isto estimulado pelos nossos governos atuais, ou o meu não é, mas, em todo caso, dos brasileiros em geral, leva ao assassinato do indigenista, né, que é o Bruno, e o jornalista que fazia um documento e que, portanto, há muito tempo trabalhava na Amazônia, que é o Dom Philip, que é um jornalista inglês que foi brutalmente assassinado há poucos dias, né, na Amazônia. Faz uns dias. Claro que eu não estou dizendo nenhuma novidade, né, porque essas notícias correm o mundo, mas eu queria colocar, a partir disso, para encerrar, dizer que, enquanto geógrafo, eu acho que nós temos pouca participação nesse debate pela academia. Por quê? Porque quem se envolve na defesa da Amazônia mais diretamente, pelo menos na minha percepção, são os ambientalistas, é claro, mas são, sobretudo, os servidores públicos federais, que muito também vêm sofrendo perseguição, e o Bruno era um deles, né, que foi... e as comunidades originárias, particularmente os indígenas, né, porque estão diretamente afetados nos seus territórios indígenas, mas também quilombolas e ribeirinhos. E eu reconheço muito o trabalho dos colegas no Brasil sobre essa temática, porém acho que o envolvimento na ação, ela é muito pouco praticada pelos geógrafos, né? Então, o que eu deixaria aqui como uma fala final é de que patrimônio e patrimonialidade é algo interessante, devemos sim preservar, né? Mas eu vou encerrar com uma brincadeira com vocês, porque eu gosto muito de brincar, né? Talvez essa brincadeira possa se transformar em realidade. Por que será que, em vez de patrimonializar, nós não matrimonializamos? Talvez a sensibilidade política seja maior do que numa condição de patrimônio. Muito obrigada. Quero registrar minha satisfação de estar participando dessa 21ª realização do curso de verão. Cumprimentar meus colegas, a Maribel, da Universidade de Salamanca e o Rui, o Jacinto, da Universidade de Coimbra, falar do prazer de estar com meus colegas e, mais uma vez, poder falar de um tema muito pouco tratado pela geografia. Eu sou geógrafo, trabalho com geografia urbana e trabalho a abordagem dos movimentos sociais na geografia, considerando que, enquanto conceito, enquanto categoria de análise, ele é pouquíssimo elaborado pela nossa categoria profissional e pouco também, quem trabalha mais no Brasil é a sociologia e um pouco a antropologia, mas numa dimensão antropológica
que não está preocupada com a busca de problemas, ela está preocupada em constatar o problema, enquanto que para a geografia, então ela aparece enquanto uma questão de abordagem, mas porque novos e velhos movimentos sociais. Então, em que perspectiva o local fala, o lugar fala, mas como que se dá a instituição desse lugar? A instituição desse lugar na sua conversão em território e o território já como uma expressão de poder, uma expressão de defesa da terra. Do mundo, os movimentos sociais estão presentes no mundo inteiro. Agora, como que eles serão ou não identificados como movimentos sociais? No caso brasileiro, a questão toda, ela se encerra na questão do acesso à terra. Então, a terra, que sempre foi uma propriedade desde que Portugal chega ao Brasil, que divide o Brasil em capitanias hereditárias, e depois começa a partilha pelas famílias, nessa dimensão da hereditariedade, e para com o cultivo da cana-de-açúcar, e depois com a mineração, o que foi a escravização, e eu já vou trabalhando aqui alguns conceitos. No Brasil hoje é praticamente proibido falar escravidão, né? Porque nenhum ser nasce escravo, ele é escravizado. Então o que nós temos é escravização e não escravidão, porque senão nós vamos atribuir ao outro uma dimensão de escravo e ninguém nasce escravo. Então nós temos uma escravização. E com a escravização nós vamos ter a valorização dessa pessoa tornada escrava enquanto capital, e isso então só vai se modificar com a Lei de Terras do Brasil, a Lei de 1850. Então, mas muito antes, a partir da própria pressão da Inglaterra para o fim, devido aos custos de produção no Brasil, comparado com os custos de produção na Europa, especialmente na Inglaterra, nós vamos ver como que a terra começa a falar, e a procura pela terra e a pressão pela lei de terras, quando a força, a mão de obra, nem a força de trabalho, porque ela não é assalariada, é só mão de obra. Então, como que essa mão de obra, ela vai tendo pressão para a abolição da escravatura, uma abolição que não vai ter todo o processo da abolição da escravatura no Brasil, desde a lei do sexagenário, num país em que, dos anos 30, a esperança de vida era 38 anos, e imagine, lá do século XIX, a lei do sexagenário, quem chegaria a 60 anos? E logo depois, a lei do ventre livre. A lei do ventre livre significava, tanto a do sexagenário, que ele não teria nenhum acesso mais aos bens da fazenda, da propriedade, ele teria que ser responsável pela sua produção e pela reprodução de sua vida, e a lei do ventre livre, que é aquela criança nascida a partir da lei, também não teria leite, não teria alimento, não teria nenhum acesso aos bens da propriedade. Isso eu estou dando só um panorama para que nós possamos compreender como que se instituem os movimentos sociais no Brasil, como que ele está intimamente ligado. Nós vamos passar essa etapa toda, nós tentamos recuperar movimentos do século XVIII, século XIX. Pedro Vasconcelos, nosso amigo, está sempre preocupado em identificar, mas eles vão assumir maior expressão no Brasil com a chegada dos imigrantes estrangeiros, especialmente os italianos, que já tinham toda uma experiência sindical. Nós vamos ter as primeiras greves dos anos de 1913, 1917, e o fator trabalho começa a ter expressão contra o fator capital. Então, é nessa luta que surge o movimento sindical, mas o movimento sindical é um movimento do trabalhador, é um movimento de sindicato. E é um movimento masculino. É um movimento masculino, era por questões culturais. Quem trabalhava, o responsável
pela manutenção da família era o homem, daí, né, o pátrio poder, o pátrio família, e como que se chega ao patrimônio, o patrimônio, né? E como que a partir do sindicato, como que as mulheres, então nós vamos ter o protagonismo feminino, é a primeira expressão de uma questão de gênero, né? É o estudo dos movimentos sociais, quando nós vamos então ver que a mulher que está dentro de casa é ela que sente as agruras do cotidiano, é ela que mora em condições desfavoráveis, num nível de carência de saneamento básico de toda forma, seja pelo abastecimento de água, pelo acesso à eletrificação da casa, para atender as demandas domésticas, acesso à escola. Todos nós aqui brasileiros sabemos a história de mães que vão dormir 8 horas da noite, iam dormir 8 horas da noite numa escola para conseguir a matrícula de uma criança, embora tenha hoje uma popularização do ensino, mas uma acentuada queda de qualidade e uma supervalorização da escola pública, e são várias as empresas americanas e inglesas investindo no ensino privado brasileiro, comprando a escola pública, e para que eles possam comprar, o ensino público tem que ser desqualificado, tem que ser desvalorizado. Então, é esse ensino de pouca qualidade que, mesmo assim, é procurado, porque educar o filho é uma tarefa da família, e as famílias querem educar os seus filhos e valorizam a escola. Só que elas não têm condição de saber de que escola se trata aquela onde ela está matriculando os seus filhos. Da mesma maneira, o acesso à saúde pública, né, na vacinação, na busca de assistência. Então, nós vamos ter na habitação, com o abastecimento d'água, com a eletrificação do domicílio, a coleta de lixo domiciliar, então, e o tratamento de esgoto. É vergonhosa, até hoje no Brasil, nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o percentual, mesmo de abastecimento d'água, nós não chegamos a 100% em nenhum município. Ainda vamos ter outros meios, senão a água encanada e a água tratada. E o tratamento de esgoto, nós vamos ter um índice ainda razoável de 40%, 50%, 60%, 70% de coleta, mas quando falamos de tratamento, esse índice é baixíssimo. Isso porque aí o que vai movimentar e vai dar sentido aos movimentos sociais, porque o saneamento básico é enterrado, então ele não dá voto para a política, né? Então há a manipulação política da população a partir do voto. Então, como tudo que vai ter visibilidade, no Brasil hoje, nós estamos vivendo um momento de uma perseguição, principalmente aos grandes espetáculos, shows, principalmente dos chamados sertanejos, porque antes se era fazer iluminação da cidade, trocar de cada 3 a 3 anos para colocar uma iluminação nova. Depois fazer chafarizes, que aqui em Portugal parece que está na moda, fontes, né? A gente vê fontes em quase todas as cidades. Nós passamos por essa fase, mas hoje é a festa. O que se faz no Brasil, e o povo quer a festa, né? É pão e circo, né, praticamente, né? É a festa e paga-se milhões por um cantor fazer um espetáculo, né? E os movimentos, então, eles foram crescendo. Nós nos dedicamos, então, a esse protagonismo feminino, mas o que é o movimento local e como que nós vamos ter a mobilização, a organização e a mobilização das mulheres, como que elas vão conseguir sensibilizar os seus maridos para as reuniões das associações de bairros, quando nós, na estrutura política, herdada também da organização política portuguesa, nós temos os representantes dos diferentes setores do território daquele município. Eles estão ali, são eleitos para fazer a mediação
e saber quais são as necessidades e chegar até ao chefe do executivo. No nosso caso, nós temos prefeito, aqui em Portugal é o presidente da Câmara, mas o papel é o mesmo, é ele a dotação das despesas, cabe a ele. Então, como trabalhar? E, atravessando esse tempo todo, nós vamos ver a partir dos anos 80, com o fim da ditadura, a ditadura que vai de 60 a 64, mas nós já tivemos uma ditadura maior no período de Getúlio, no período do Estado Novo. Depois, em 45, é eleito o Eurico Gaspar Dutra, o que foi chegar ao governo o João Goulart, e o que foi o golpe de 64, uma abertura política em 78, e a organização partidária, onde chega o PT no início dos anos 80, que vai dar vazão, então, a uma valorização aos movimentos sociais, mas eram lutas primárias. A luta mais importante que nós vamos ter, que não é meu objeto de estudo, são os movimentos sociais do campo. E o MST, que é um exemplo no mundo inteiro de movimento social. E depois, num outro momento, a Via Camponesa. Já nos movimentos sociais urbanos, a nossa maior luta é a luta nacional pela reforma urbana. Uma reforma urbana que leve em conta, né, a defesa dos quilombos. Então, nós trabalhamos na identificação de novos sujeitos sociais. Então, o que é o quilombola? O que é? São negros escravizados que fugiam das fazendas e que se organizavam no meio da mata. E, a partir de 1988, o direito aos quilombos foi garantido. Mas há movimento da direita querendo impedir a organização e a mobilização, e como que então esses novos sujeitos sociais vão sendo identificados e como eles vão ganhando expressão na mídia. Então, a mídia, ela é fundamental. E a mídia, então, no Brasil, nós temos uma questão muito séria, que é a questão as favelas são demonizadas, né? E a favela é local de trabalhador, mas como ela tem uma organização e ela tem toda uma estrutura muito próxima de uma cidade medieval, ela favorece a implantação do narcotráfico. Então, ela é feita de becos estreitíssimos, né? O Rui teve condição, que foi na favela mais famosa do Brasil, na Rocinha, e viu o que são os becos, né, dessas favelas, como que ela favorece, então, a malandragem. Mas o forte, o cerne dessa questão é o povo trabalhador. É o povo trabalhador, daí que nós temos hoje a CUFA, que é a Central Única das Favelas. Então, nós temos um movimento muito forte entre os favelados e já não há uma vergonha de ser favelado. O que se quer é melhorias urbanas na favela e não deixar a favela. Agora, as melhorias urbanas da favela é uma população constituída de muitas pessoas desempregadas. Hoje nós temos no Brasil, nesse desgoverno, 33 milhões de pessoas em situação de miséria e de fome. Isso foi medido, essa estatística é recente, 33 milhões. E temos, o governo fala que já passamos nos 2 dígitos no número de desempregados, mas nós não acreditamos, estávamos em 13% em número de população desempregada. Então, imagine a necessidade de políticas sociais. Então, os novos movimentos sociais, eles aparecem com a valorização da favela e não a desvalorização, destruindo, na nossa categoria de geógrafos, esse olhar positivista de querer apagar a favela do mapa. Mas a favela existe, o favelado existe, e nós temos que trabalhar com esses seres normais que habitam esses espaços socialmente produzidos e politicamente aceitos. Se nós tivéssemos políticas públicas capazes de atender as demandas de habitação, e as que foram criadas com os conjuntos habitacionais, que estão sendo
contestados aqui na Europa. A França está querendo derrubar, né, vários conjuntos habitacionais, como as cidades do perigo, né, lá também os conjuntos habitacionais acabam se favelizando, que a favela deixa de ser uma aparência, ela deixa de ser uma paisagem. Favela é uma condição. Favela é uma condição. E o que nós temos hoje, em termos de novos movimentos sociais, é a luta contra os supremacistas brancos. O que é essa vista dos supremacistas, esse olhar, né, dos brancos em relação à sociedade, né, principalmente a sociedade mestiça, como é a sociedade brasileira, mas se nós fizermos, todas as estatísticas vão mostrar que quem fica em desvantagem é sempre o mestiço e o negro. O índio nem se fala, como foi colocado, né, pelas populações tradicionais, tanto pela Dirce como pelo Messias, eles ainda não são considerados ainda sujeitos, né, eles nem são considerados sujeitos. Então, essa questão dos supremacistas é muito forte, e ela é forte na direita. Pior que ela é um discurso alimentado pela direita e universal. Ela é o que foi o governo Trump, como que estabeleceu e reforçou essa política supremacista. A questão de gênero, né? Como conviver com o diverso, como aceitar a diversidade. Então, é uma questão, ela é muito mais sociológica, mas está também presente na geografia, exigindo políticas sociais para trabalhar com a população LGBTQI+. E nós temos problemas seríssimos, né, dentro da questão de gênero, que é a questão da assistência, a questão de herança, casamentos entre gêneros. Então, tem uma discussão muito ampla que move a sociedade brasileira e que vem sendo também apreendida pela geografia, em parcela muito pequena, ela é muito pequena, né, mas ela vem avançando. E de que forma, então, os movimentos sociais, eles vão se consolidando, né? Como que nós vamos discutindo as formas urbanas, a morfologia urbana, como que se dá a ocupação. No Brasil, a questão da cor, a questão racial. Então, nós temos a questão da cor, né? Movimento negro é muito forte. Nós temos um avanço dos movimentos sociais, que é a questão de cotas. Talvez vocês não saibam, mas a questão de cotas para negros, cotas para os índios, nas universidades públicas, para os alunos que vieram de faculdades de ensino público, os que vieram do ensino público, como uma forma de valorizar. Bem, eu teria muito mais coisa para falar sobre novos e velhos movimentos sociais. O tempo é curto, eu encerro por aqui, agradecendo a atenção de vocês. Obrigado. Buenos días a todos. Me complace mucho participar en esta mesa de forma resumida. No tenía previsto intervenir, pero me piden un apuntamiento con los colegas brasileiros y creo que después de sus intervenciones y de la presentación de los libros nos enfrentamos desde el CEI y desde la academia a una relectura del territorio que es necesaria en estos tiempos. Casi me gustaría pedir un silencio absoluto por las catástrofes que hemos vivido estos días y que nos hablan justamente de la destrucción de la naturaleza de forma catastrófica, con un incendio en el límite fronterizo de la Sierra de la Culebra, vieja tierra de algunos originarios de aquí, de Aliste,
con 30.000 hectáreas quemadas, de forma realmente negligente, y la destrucción de una fauna simbólica y representativa de la península ibérica. Por lo tanto, nos enfrentamos no solamente al cambio climático, no solamente a nuevos procesos agresivos, sino a un colapso natural. Y de paso también a un colapso rural, por lo menos en nuestro entorno más próximo. Y ese colapso nos lleva a una reflexión que es el sueño de la sociedad del bienestar se ha roto. La sociedad del bienestar no existe. Y por lo tanto podríamos hablar de una sociedad del riesgo, que ya hablaba Ulrich Beck en los años 80 y en los años 90 desde una visión filosófica, antropológica y cultural. Y viendo lo que está ocurriendo aquí, en la guerra, en África, en el estrecho de Gibraltar, viendo lo que está ocurriendo en la Amazonía, nos enfrentamos a otra sociedad, que es la apropiación del territorio. La apropiación por las élites. Y estaríamos ante una geografía auténtica del malestar, como hablan algunos geógrafos ya. Geografías del riesgo, geografías del malestar. Y cuando contemplamos un poco los procesos más próximos a nosotros, tanto en los entornos de Madrid, en el entorno de Sao Paulo, en el entorno de Lisboa, justamente en estos momentos de la pospandemia, o seguimos en la pandemia, algunos hablan de territorios idílicos. La naturaleza se ha convertido para los urbanistas de Madrid, de Lisboa, de muchas ciudades, en un nuevo sueño. Los franceses hablan de nuevos territorios idílicos, no para los habitantes que se han marchado, sino para, de nuevo, las élites urbanas y neoliberales. Y por lo tanto nos enfrentamos, también desde el Centro de Estudios Ibéricos, a una reflexión en el área fronteriza que representa muchos de los territorios idílicos, en la naturaleza, en la cultura, en el patrimonio, en las reservas. Justamente celebramos ahora 50 años de la declaración por parte de la UNESCO del patrimonio natural y cultural en las reservas de la biosfera, y que es cuando nace, podríamos decir, por primera vez el concepto que luego se va a reafirmar de sostenibilidad. Pero también estos conceptos, que aparecen muchos en el libro, en los libros, debemos de pensar qué queremos decir con ellos, porque esos conceptos ya no valen, se han banalizado. Igual que el turismo se ha banalizado, no va a redimir a nadie, a los territorios los va a enriquecer a unos pocos, a otros los va a arruinar, pero el concepto de sostenibilidad lo utilizan ahora las multinacionales. Se visten de verde, se llaman Green Power, unas grandes multinacionales, se llaman Naturgy, una de las multinacionales de la energía más poderosas de la península ibérica, y por lo tanto esos conceptos que se utilizan a veces en la academia de forma poco seria, necesitan de nuevo revisarse. Por lo tanto, podríamos hablar de una tercera geografía, la de las desigualdades. Y recordaría justamente pues, a un maestro brasileño, Milton Santos, que ya nos habló de esto, o Pierre George,
u otros geógrafos que hablaron de este tema. Una relectura del territorio y una nueva actitud activa. Es lo que pediríamos y que desde el Centro de Estudios Ibéricos venimos, de alguna forma, reivindicando para un diálogo activo, no pasivo, en torno al patrimonio, en torno a la naturaleza y en torno a la igualdad y fraternidad. Nada más.